Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a doutora Isabel Castelo Branco, a doutora Filipe Alarcão e o Dr. Carlos Lopes, bem como as senhoras e senhores deputados. Começo por evidenciar duas estranhas ironias, Sra. Doutora. A primeira é que ouvir um deputado do Partido Socialista hoje falar em governos fragilizados politicamente no dia 2 de maio de 2023 é, de facto, é uma coisa extraordinária. Segundo, também evidencio por estranha ironia e lamento que, conforme também confessou nas suas palavras o deputado Costa, existe uma comissão paralela. É lamentável. Existe uma comissão de inquérito para analisar tudo isto e o Partido Socialista está a tentar comparar a privatização deles que não se fez com a do PSD-CDS que se fez e tentar daí extrair alguma vantagem. E, portanto, criou esta coisa que desvaloriza toda a gente, a começar pela própria Assembleia, que é criar duas audições em duas comissões. Feitas as duas estranhas ironias, Sra. Doutora, vamos então àquilo que nos separa destes dois procedimentos. E é por aí muito que eu vou deixando-lhe perguntas abertas que permitam esclarecer. A primeira é a seguinte: em que circunstâncias é que se deu essa privatização? Há duas acusações que são feitas, foi feita à pressa e foi feita em cima da hora. Portanto, eu pedir-se pudesse dar um pouco. Primeiro, em que circunstância é que se encontrava a TAP à data em que se deu início ao processo de privatização, ao processo que teve êxito? Já tinha havido um primeiro processo. Ou seja, ouvimos falar aqui ou na comissão paralela, para usar o infeliz termo, de que não havia dinheiro para salários, não havia dinheiro para combustível, havia dívidas elevadas a fornecedores. Qual era a circunstância da TAP que tornava, de facto, urgente refletir sobre a privatização? Primeira questão. A segunda questão que lhe queria colocar tem a ver com a venda em si mesma. Ou seja, ao fazer a venda, o modelo de privatização podia ser um de dois. Podiam vender a TAP nos seus ativos ou vender a TAP no seu todo, obrigando quem a comprasse também a ficar com aquilo que eram os seus ativos tóxicos ou mesmo os seus passivos. Qual era a diferença? Qual foi a opção que foi feita? Terceiro, quais eram os principais objetivos estratégicos do governo português e de Portugal com esta privatização que foi feita em 2015. Ainda. Outra coisa que temos ouvido falar, e portanto lhe pedia o seu conhecimento sobre essa matéria, é a questão da informação e do relacionamento entre as partes envolvidas. Ou seja, a par pública, o próprio governo, as entidades envolvidas, os auditores da TAP. Ouvimos aqui dizer, mas as suas palavras é que contarão neste dia, ouvimos dizer que existia um clima de elevada sintonia, ou se quiser, de elevada comunicação. Uma grande proximidade do problema por parte de todos os envolvidos, quer a par pública, quer os próprios membros do governo. Não ouvimos ainda, mas poderá dizer-me se o governo também geria a TAP, como temos visto que acontecia, geria por WhatsApp, ou geria por e-mail, ou ia dar opiniões à TAP, ou se o acompanhamento da empresa era feito próximo, mas de maneira institucional. Pedia-lhe que comparasse o que nós assistimos e o que aconteceu na altura em que teve também essa tutela, embora debaixo da tutela de ser Ministra das Finanças. Uma outra questão que lhe queria colocar era até que ponto é que, e isso é muito importante, que salvaguardas é que o governo português criou, e já nos falou um pouco delas, mas eu gostava que desenvolvesse, relativamente àquilo que era o cumprimento desse plano. Porque não adiantaria de muito criar um plano que mais tarde o privado ou os privados não cumprissem e o Estado português se visse sem a empresa e sem possibilidade de ou retomar a empresa, e gostava que explicasse melhor a questão do direito potestativo, que tem sido vendido como garantia de Estado. A empresa podia retomar a TAP no caso de incumprimento. Que garantias havia? Que história é essa de existir uma comissão paritária? Tem conhecimento se ela foi criada alguma vez? Para que é que ela serviria? O que é que ela garantia? Outra questão que eu queria colocar prende-se com o seguinte. Tanto quanto ouvimos já aqui dizer, existia uma garantia de que toda a capitalização da TAP teria que ser mantida pelo prazo de 30 anos. Isto permitiria garantir uma duração grande e não apenas um fenómeno de entrada e saída, até eventualmente especulativa, da parte dos privados. Nós sabemos que, no processo conduzido pelo Partido Socialista, o acionista David Neeleman conseguiu aquilo que talvez nenhum acionista de uma empresa de aviação no mundo tenha conseguido em pandemia. Ele conseguiu receber 50 e tal milhões na sua saída da TAP. Pergunto-lhe,
Era possível ter acontecido uma coisa destas ao abrigo do plano estratégico e do acordo estabelecido com ele quando da privatização? Porque temos de perceber, já que querem comparar, vamos comparar as duas. Ainda, também a ver com este tema, que é a Operação do Brasil. A Operação do Brasil custou aos portugueses, no fim, 1.000 milhões, e pergunto também como é que era acompanhado, quem é que acompanhava esse tema na TAP, quem é que acompanhava esse tema também no Governo, e como é que foi refletido, ou se não foi refletida a hipótese de deixar a empresa brasileira de fora, permitindo assim um encaixe maior ou eventualmente uma valorização da TAP. Outra questão que também vem com esta, fala-se muito na venda por 10 milhões, ignorando todo o passivo que a TAP tinha e, especialmente, a responsabilidade que o Estado português tinha nesse passivo. Pergunto-lhe, fruto da privatização promovida pelo governo PST-CDS em 2015, isso permitiu desonerar o Estado português ou a par pública de um elevado valor relativamente ao déficit que existia antes? Isto é importante que nos pudesse também explicar se foi assim, em quanto é que foi e como é que foi possível acontecer isto. E, por último, falamos aqui também da par pública a pedir ao Estado informações, instruções vinculativas, porque não tinha acesso ao processo para poder sobre ele pronunciar. O que obrigou alguma vez à produção de instruções vinculativas à par pública, ou o registro, o regime, o sentido de responsabilidade e a intensidade da colaboração desobrigou o Estado de ter que promover esse tipo de iniciativas. Última pergunta, Sr. Presidente, é assim, e para terminar. Como é que Vossa Excelência interpreta o facto de ter sido dito aqui nesta Comissão, numa audição muito recente, que o Governo português terá deixado na par pública toda a informação sobre este processo, para consulta e prosseguimento da política do Governo, para o Governo que se segue. Esse processo todo que estava na par pública nunca foi objeto nem de consulta, nem de grandes perguntas, pelo Governo que veio mais tarde a recomprar a TAP às fatias. Comentário é que lhe merece este tipo de atuação. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira. Sra. Isabel Castelo Branco.